Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom, né? Estarmos aqui na casa do nosso Deus. Pela manhã eu falei assim, eu me sinto bem à vontade, né? Aqui, porque nós vimos essa igreja nascer, vimos o nascimento dela e também tive a honra, né, de fazer parte da equipe, né, que organizou a igreja, né? Na organização, a gente esteve aqui fazendo esse trabalho e foi muito bom. Então, me sinto como na minha casa. Trago um abraço da nossa igreja, a IPI, lá no Nova Lima. Na verdade, é uma congregação da IPI Betel. E o pastor Wagner foi algumas vezes lá nos abençoar, e a igreja lá, a nossa comunidade, ama o pastor Wagner. E quando eu falei que estaria vindo para cá hoje, eles mandaram um abraço para vocês aqui, a igreja Maranata. Amém? Irmãos, quando o pastor nos convidou, né, para estarmos aqui hoje, ele falou, o tema da mensagem ficaria livre. E aí a gente começa, né? Quando tem um tema livre, você começa a buscar o que o Senhor quer que a gente fala, primeiramente para a gente e depois para a igreja, né? E aí veio a palavra gratidão, gratidão. E aí estudei outros textos, busquei outros, e todos que eu ia buscando vinha gratidão. E aí eu falei, obedece, né? Manda quem pode, obedece, né? Quem é servo, né? Quem tem juízo. Então nós preparamos o tema aqui, gratidão. O que é gratidão, irmão? É o reconhecimento das boas coisas que alguém fez por você. É aquilo que você reconhecer algo que alguém fez de bom para você, né? Quando nós nos encontramos com alguém por qual nós fizemos algo de bom, né? Se aquela pessoa deve uma gratidão para a gente já lembra disso, né? E quando muitas vezes nós encontramos com alguém que nos fez uma gratidão, a gente não lembra. Isso é um modo geral, né? Ter uma vida de gratidão em Deus, naquilo, tudo que Deus nos deu, porque Deus fez todas as coisas. Se nós podemos, se hoje aqui a gente senta nessas cadeiras confortáveis, é gratidão a Deus por esse templo, nessa igreja tão bonita, tantos recursos, instrumentos, é gratidão, meu irmão. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui, e isso é gratidão. E muitas vezes nós não enxergamos as bênçãos que o Senhor faz para nós. A gente se lembra geralmente sempre da extraordinária, né? Mas aquelas bênçãos ordinárias do dia a dia, que a gente por a gente levantar, acordar, é gratidão a Deus, porque é uma bênção que nós recebemos. Abrimos os olhos com saúde, né? Tomamos nosso café, o nosso almoço e tudo mais. É gratidão a Deus, e muitas vezes nos esquecemos. E no dia a dia dessa correria em que a gente vive, o nosso dia de 24 horas parece que fica curto. Nós fazemos tanta coisa durante o dia e parece que no outro dia a gente fala assim, amanhã eu vou ter que fazer muito mais, e cada dia a gente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí nós acabamos esquecendo de dar graças ao nosso Deus. Vê como a gente vai no mercado, na fila lá do mercado, com o nosso carrinho, né? A gente quer escolher a menor fila, você coloca o carrinho ali, depois fica, puxa, poderia ter ido naquela outra, e parece que a fila do outro está mais depressa, parece que o caixa lá, o operador de caixa está operando mais rápido do que aqui. E aí a gente esquece que hoje, né, é muito rápido as coisas, né? A pessoa passa lá, tem os códigos de barras, não precisa ela digitar. E algum tempo atrás era digitado, né, irmãos? Mas a gente não agradece, né, que
nós estamos no mercado, né? Tem comida para a gente comprar, tem as coisas para a gente adquirir ali, né? E aí muita gente reclama, poxa, o preço está muito alto, está não sei o quê. Mas o Senhor garante, né? O Senhor dá todos os dias para cada um de nós. Então, irmão, desfrutar de alguma coisa sem gratidão é o mesmo que a gente furtar de Deus. Desfrutar de alguma coisa sem gratidão é o mesmo que a gente furtar a Deus. E existe um convite por parte de Deus para mim, para você, para que tenhamos uma vida de gratidão. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, até o 19. Lucas 17, 11, 19. Amém? Então vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aos vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, que estamos aqui. A tua palavra foi lida, a tua palavra foi falada aos nossos corações, Pai. Usa a nossa vida, usa a nossa boca para transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. A cura dos 10 leprosos sucedeu quando Jesus, na sua última viagem para Jerusalém, passou por Samaria e na Galiléia. 10 homens, 10 leprosos foram atrás de Jesus para que pudessem ser curados. E nós precisamos entender esse texto, né? Esses 10 homens, a aflição deles, quando a gente olha aqui e vamos entender que eles eram leprosos, né? E vamos entender o desespero deles de serem curados, porque a lepra, ela não tinha cura naquele tempo. A lepra consiste num vírus, muitas vezes escondido durante anos no interior do corpo, manifestando-se uma enfermidade cutânea, né? A pele define, né, vai definhando, os pelos perdem a cor e o tecido celular são colhidos de podridão. Então, aquela pele lá, ela vai ficando branca, e o sacerdote ele fazia um risco em volta, e a pessoa ficava ali uns 7 dias esperando, e depois ele ia lá e o sacerdote olhava. Se ela progredisse ali, ele já poderia acreditar que era lepra, e a pessoa tinha que sair do arraial, sair da cidade, sair de perto da família. E aí eles se juntavam em grutas, barrancos, ruínas, e diante dos portões também da cidade, como fizeram os 4 leprosos citados lá no livro de 2 Reis.
eram isolados, não tinham contato com as pessoas. E quando eles souberam que Jesus estava passando ali, alguém deve ter contado a eles, eles certamente, né, assim, ouviram falar, né, que Jesus era um mestre, que Jesus era um profeta, que Jesus curava, ele tinha poder para a cura, e o que eles mais queriam era a cura, porque naquele tempo não tinha, né? Então, eles se colocaram no caminho do Senhor e clamaram por compaixão. E Jesus falou a eles, vão se mostrar aos sacerdotes. E indo eles foram purificados. Vai, e eles foram. E só deles tomarem essa atitude de irem, eles já foram purificados. Um deles voltou e deu glórias a Deus aos pés de Jesus. Gratidão, irmão. O que podemos aprender através do texto e desse diálogo sobre gratidão? O que podemos aprender, né? Primeiro, fizemos aqui algumas lições, né? A primeira, a necessidade nos ensina a orar e a clamar. A necessidade nos ensina a orar e a clamar. A necessidade daqueles 10 leprosos era de ser curados, para eles voltar para a casa deles, para a família deles. Os samaritanos se consideravam bastante religiosos, devotos, né? Segundo os critérios deles. Mas os judeus não os consideravam religiosos. Já os judeus, particularmente religiosos, evitavam um relacionamento, um contato mais próximo com os samaritanos. Mas os leprosos, excluídos de ambas as sociedades, ignoravam essa barreira, né? A doença removia as diferenças políticas, sociais entre eles, e eles se juntavam naquele grupo. E aí a gente fala, quantos anos, quanto tempo, né? Nós esquecemos de levantar as nossas mãos, o nosso coração a Deus, em ações de graça. Quantos aqui, na satisfação de prazeres do mundo, dias de felicidade, né? A gente fica com os joelhos endurecidos. E aí a gente torna-se portar, clamando ao Senhor quando as dificuldades chegam. Nossos joelhos estão duros, né? As nossas mãos parece que não ergue para dar glórias a Deus, gratidão a Ele. Mas quando chega uma dificuldade, seja uma separação de um filho, né? Uma separação, um divórcio de um filho, uma doença, né? Que vem de repente, uma dificuldade financeira, não sei. Aí é uma tribulação que começa a passar e nessa dificuldade os joelhos se dobram, as mãos se colocam buscando refúgio no verdadeiro médico, né? No verdadeiro Deus, né? A Bíblia muitas vezes pode até ficar muito tempo fechada no canto, mas nos momentos de aflição ela se torna manuseada, né? Ela se torna uma esperança ali, a pessoa começa nela a ver e encontrar as promessas que estão ali do Salvador. Por mais tempo que se desvie o pé da casa do Senhor, na tribulação, na angústia, a gente encontra o caminho de novo. E ainda mais, meus irmãos, há uma necessidade maior do pecador, do pecado que nos atormentam. Uma necessidade quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e aí começa a vir o Espírito Santo falar, você errou naquilo. Você tratou sua sogra totalmente errado. Você trouxe ira para o seu filho. Você fez as coisas erradas e o Espírito Santo nos fala. Ele não é uma acusação, mas ele fala porque está errado, porque nós estamos afastando de Deus. E aí o que a gente tem que fazer, né?
Ainda mais, né, quando isso acontece, só então o que a gente fala? Mestre, tem misericórdia de nós. Aí a gente clama como aqueles 10 leprosos. Mestre, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia de nós. E será que esse grito de angústia não vale? O Senhor atendeu aqueles 10 leprosos assim também, e eles nos ouvem, pois lá em Jeremias 33, 3, ele fala, ó, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me, né? Quer dizer, me chama, clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O papel do nosso Deus é nos trazer, nosso papel, clamar. O papel do nosso Deus, trazer o livramento. E o papel nosso maior é glorificar o nosso Deus, agradecer, dar glórias a Ele, glorificá-lo, né? E sem tribulação, só pequena parte dos homens teriam encontrado o caminho da salvação, e muitos do que encontram não teriam permanecido nele. Sem tribulação, né? Será que estamos sendo gratos a Deus por tudo o que Ele nos fez? Por tudo que Ele já fez? Por tudo que Ele ainda vai fazer? O texto nos mostra que um dos 10 retornou. 10%, né? Vamos falar disso aí. Então, 10% retornaram, né? O número de pessoas que são gratas é bem menor do que aqueles que não são gratos, que são ingratos, né? 10% apenas, né? Voltou dos 10. E nós, onde nós estamos encaixados? Nos 10% ou nos 90%? Com quem será que para que lado que nós estamos? Será que a gente também não tem esquecido da gratidão? Será que nós não estamos esquecendo de agradecer todos os dias pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso emprego, nosso trabalho, nossa igreja, pelo nosso país, né? A segunda lição, irmão, a obediência traz a cura. Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Interessante que eles ouviram essa ordem. Eles não indagaram. Mas por que eu devo ir? Eles poderiam falar, mas ainda não fomos curados. Como que nós vamos nos mostrar aos sacerdotes sem a cura, né? Ele que nos expulsaram da cidade por conta dessa... Mas eles ouviram a palavra e eles não questionaram. Eles obedeceram. Essa é a obediência da fé. Crer e obedecer é uma coisa só. Crer e obedecer é a mesma coisa, irmão. Temos que crer e obedecer. Você fala, eu creio, mas eu não obedeço. Eles não questionaram, eles não ficaram perguntando, né? Quando eu sair daqui, vou ser curado? Não, quando Jesus falou, eles já foram obedientes e foram curados. E assim, vimos também crer e obedecer, né? Abraão também, quando Deus pediu para que ele oferecesse o filho Isaque em sacrifício, ele creu e obedeceu. Ele não questionou por quê, né? Ele simplesmente fez o que o Deus pediu. Naamã, o sírio, né, procurou Eliseu para ser curado da lepra. No princípio, ele rejeitou a instrução do profeta, mas acabou cedendo e se lavou 7 vezes no Jordão e ele foi curado. Creu e obedeceu. A obediência traz cura para todo aquele que crê e obedece. Para que Cristo possa operar em nossa vida, precisamos obedecer às ordens que Ele nos deu. Através de uma pregação, através da meditação da palavra, conforme, né, a palavra está aqui, né? Se você está angustiado, confesse ao Senhor. Se você precisa liberar um perdão,
libera. Se você precisa pedir o perdão, peça e abre a sua Bíblia. Confronta as promessas que existem aqui na palavra com a sua angústia. Confronte aqui as palavras com a sua ansiedade. E depois venha dar graças e gratidão ao nosso Deus. Amém? A terceira lição, ó. A gratidão não salva, mas nos leva aos pés do Salvador. A gratidão não salva, mas nos leva aos pés do Salvador. Um deles, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Se fosse nos dias de hoje, imagina o pessoal olhando nós com os nossos celulares, né? Ia filmando tudo, né? Já transmitindo lá no YouTube, já transmitindo no Instagram, já colocando que aquele samaritano cheio de gratidão, de regozijo, prostrado aos pés do Salvador. Todo mundo estava lá filmando, né? Achando, falando, nossa, olha só. Com certeza muitos iam dar glórias a Deus, outros iam cancelar o samaritano. Falou, como é que pode um samaritano se jogar nos pés de um judeu, né? Já ia cancelar ele, que nem o pessoal faz aí. Com certeza, muitos iam curtir, né? Mas o evangelista Lucas é o único que relata esse episódio com muita sensibilidade, porque ele era um médico, né? Ele conhecia, ele sabia que essa doença, ninguém era muito temida. Os gregos chamavam de primogênita da morte, porque ela não tinha cura. Na verdade, também Lucas é o evangelista da humanidade e também só em Lucas que relata a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e Lázaro, a parábola do fariseu e do publicano, além de outras. Gratidão também a Deus por ter incluído o evangelho de Lucas para que nós pudéssemos ver hoje, né? Desfrutar desses acontecimentos, dessa graça, né, que ele colocou aqui. O samaritano deu glórias a Deus, agradecendo a Jesus. Esta é particularmente assim a essência da gratidão, do benefício que ele recebeu divinamente do Salvador. O fato desse leproso ex-leproso, né, ter se prostrado em terra aos pés de Jesus, demonstra a graça recebida, a humilhação profunda, porque ele se jogou no chão, né, e era terra naquele tempo. Convém lembrar, né, que ele era um samaritano, né, e em uma das suas belas parábolas, Jesus apresenta o samaritano como misericordioso. O Senhor conhece, né? E admirando da ausência dos 9 restantes, Jesus perguntou, e onde estão os 9? Talvez, meus irmãos, aqueles 9 sentiram saudade, estavam com a saudade da família. A gente não sabe, mas talvez tinha esposa. Eles tinham uma família, poderia ter esposa, poderia ter filhos, né? Irmãos. E eles queriam voltar e abraçar, eles queriam estar lá junto. Queriam já mostrar para os sacerdotes ali, para fazer logo a cerimônia de purificação, para ele retornar para a casa deles. A gente entende. Nós passamos naquela pandemia, né, fomos proibidos da gente ir na casa de parente, na casa dos avós, na casa, né, muitas vezes até de ver os filhos. Foi, né, assim, um período assim, mais para a gente entender, porque esses estavam tirados da casa dele, da família, não importa se era o pai, se era um filho querido,
aqueles que fossem contaminados com a lepra tinha que sair do arraial, tinha que sair da cidade, para que não contaminar mais pessoas, né? Jesus disse ao homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A coroa mais esplendorosa na cabeça desse homem, né? Digamos, a coroa do rei Charles, né? Não teria tanta validade como ele conquistou ali no chão, aos pés de Cristo, que foi a salvação. Aquele homem veio agradecer e ganhou a salvação. Irmão, não sabemos quantos anos viveram aqueles 10 leprosos. A gente não sabe se eles eram jovens ou se já era de meia idade. Então não sabemos quantos anos eles viveram ainda. Mas eles foram curados, mas com certeza eles morreram. Mas podemos dizer que aquele homem que recebeu a salvação, ele foi a oportunidade que ele teve e ele agarrou ela. Não sabemos se aqueles outros 9, eles tiveram outra oportunidade, né? Porque era a última viagem que Jesus estava fazendo. Ele não passou novamente lá. Mas aquele de coração grato recebeu a salvação no Senhor. Ele não deixou para depois. Ele não deixou para o amanhã. Ele falou, não vou esperar. Ele não quis esperar. Talvez aqueles 10 tivessem a intenção de voltar. Depois a gente encontra novamente com aquele profeta. Mas nós não sabemos se depois, se eles tiveram a oportunidade de falar com os apóstolos, Pedro, Paulo ou João, né? Era a última viagem de Jesus. Ninguém sabia que seria a última viagem. Só o Senhor. Então, aquele samaritano não perdeu essa oportunidade. Conta-nos que Plutão agradecia diariamente aos deuses porque ele era homem, porque ele era grego, porque ele era ateniense, porque ele nasceu no tempo de Sócrates, de quem ele aprendeu muita coisa. Muito mais, irmãos. Nós devemos reconhecer o nosso Salvador e sermos gratos. Sermos gratos pelo dom precioso da redenção. Sermos gratos pelo cuidado, pelo seu amor para conosco. Sermos gratos por tudo que ele já fez, tudo que ele está fazendo e tudo que ele ainda vai fazer na nossa vida. Ser gratos. Às vezes a gente, lendo lá o povo hebreu, quando saíram do Egito, era um povo que reclamava, era um povo que murmurava muito. E aí, quando nós estamos lendo hoje, a gente fala, poxa vida, que povo que reclama. Deus deu o maná para eles, né? O maná, e eles falavam assim, nós só temos só o maná. Nós só temos só o maná. Quer dizer, o maná tinha os nutrientes necessários para que eles precisavam. E eles queriam carne. Lembrava dos peixes que tinha lá no rio Nilo. E Deus depois mandou carne, né? Mas quanta ingratidão, a gente fala, quanta ingratidão desse povo, quanta murmuração. E nós hoje reclamamos também, murmuramos também, né? Às vezes abrimos nossa geladeira, não tem nada, só tem... Vou fazer um lanche, mas não tem, só tem mussarela hoje, né? Vou abrir o guarda-roupa lá e falar assim, hoje eu estou sem roupa, porque não sabe qual que vai colocar. Murmuração, né? Então aquele povo que a gente até fala, nossa, que povo reclamão. E nós também hoje, né? Porque nós temos tudo, irmão. Nós temos carro e muitas vezes a gente fica nervoso porque a gente quer um carro mais potente ainda.
E aí você pega um carro potente e depois fica bravo porque tem um outro que tem um uninho, né, que vem mais devagar na sua frente. Tudo a gente muitas vezes estamos murmurando. Mas nós temos que aprender a voltar e dar gratidão. A voltar e agradecer pela nossa vida. Agradecer pelos nossos filhos. Agradecer por tudo que o Senhor nos faz. Porque Deus se importa com cada um de nós. E se nós temos alguma coisa, é porque esse Deus se preocupa e dá. Então, gratidão a Ele. Não sabemos, irmãos, quando Jesus vai voltar. Não sabemos se é amanhã, se é depois. Então, o dia de dar graça e gratidão a Ele é hoje. Porque a gente não sabe se amanhã vamos ter a oportunidade de agradecer a esse Deus. Nós não sabemos. Aqueles leprosos, nenhum sabiam que era a última viagem de Jesus ali. Então, um deles, por gratidão, veio e recebeu a salvação. Que nós possamos ser gratos a esse Deus que faz tudo por nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé para que nós adoramos o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos pela equipe de louvor que se preparou para vir Te adorar. Agradecemos, Pai amado, pela mesa diaconal que está aqui, abriu o templo, que veio. Agradecemos pelo conselho da igreja que está aqui. Agradecemos pelo pastor, agradecemos porque o Senhor deu esse templo tão quentinho aqui, Pai, tão confortável para todos nós. Gratidão porque o Senhor trouxe cada um, Pai, aqui, ou de carro, ou de ônibus, mas está aqui para Te adorar. Gratidão pelas famílias, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão pela vida, Senhor, pela saúde, Pai, por tudo que o Senhor faz e o Senhor vai fazer ainda, porque o Senhor é o Deus da promessa, o Deus que tudo pode, o Deus que se preocupa com cada um de nós, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.